Olá, galerinha linda do meu coração! E aí, turminha? Como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, seja na escola, seja em casa com a sua família, seja na rua com os coleguinhas. Não importa onde você esteja, o importante é que você esteja na companhia do nosso querido amigo Jesus e do doce amado Espírito Santo. E aí, conta nos comentários aí para o professor Esther como está sendo a sua volta às aulas. Eu trouxe hoje, para a gente poder conversar, uma crônica. O título dessa crônica é O Drama da Caneta Azul. Vamos ver o que a gente vai aprender com esse pequeno texto? Então tá assim, ó. Primeira aula de língua portuguesa do ano. Expectativa de reencontro, novidades e uma pitada de preguiça pós-férias. Mal sabia eu que a professora iria logo de cara nos presentear com o desafio: escrever uma redação sobre as férias. Mas até aí tudo bem. O que realmente nos pegou de surpresa foi o detalhe anunciado com firmeza. A redação deveria ser feita de caneta. Isso mesmo, caneta. De repente, o sonho das séries passadas, aquele em que nos libertávamos do lápis, virou realidade. Mas será que era bem isso que queríamos? Passamos anos achando que lápis era coisa de criança. Aquele apetrecho que nos acompanhava com a sua borracha sempre pronta para apagar qualquer erro. Era, de fato, infantil demais para o nosso novo status de alunos mais velhos. Só que agora, com a caneta, não havia mais volta atrás. Pensando bem, qualquer erro seria eternizado no papel e a sensação de liberdade dava lugar a um leve medo. Olhei para os lados e percebi que não era o único que achava a graça da situação. Meus colegas, disfarçados de alunos obedientes, trocavam olhares e sorrisos cúmplices. Ninguém queria parecer empolgado demais, mas tampouco estávamos realmente contrariados. O riso secreto que corria pela sala, que na verdade gostávamos do drama da caneta. Fingimos, claro, um leve desconforto para a professora, como se estivéssemos sendo vítimas de uma grande imposição, mas lá no fundo era divertido. E então, enquanto a caneta azul começava a deslizar pelo papel e os relatos das férias surgiam meio hesitantes, todos torcíamos para que a professora se desse por satisfeita com essa pequena tortura, porque, sinceramente, a última coisa que queríamos era que ela tivesse mais ideias. Vai que a próxima exigência fosse de verdade e não só uma brincadeira com caneta. Melhor não arriscar. Legal essa crônica, não é, turminhas? Eu li, este texto e eu amei. Eu falei assim, eu vou ler esse texto lá no canal para minha turminha, porque muitos de vocês, como eu falei no vídeo de segunda-feira, estão mudando, do ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, para o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Então, você tinha 3 professores só, que era a professora da classe, mas a professora de educação física e o professor de artes também. E aí você vai para o fundamental 2, que a gente, como professora, fala, e aí de repente você, de 3 professores, você tem um monte de professor. Eu não sei aí no estado onde você está, onde você estuda, quantos professores estão. Porque aqui, em São Paulo, onde eu moro, aí você saiu lá do Fundamental 1, você foi para o Fundamental 2 e você vai ter língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, artes, educação física. Então, você aumentou muitas matérias. Então, de 3 professores, você foi para 8 professores que você vai ter agora, E aí você fica assim, será que eu vou dar conta? E agora? Lápis só mais na aula de matemática para mim poder
fazer lá as contas, né, de raciocínio lógico. E aí, como é que eu vou fazer? Então é um drama. E aí, vamos parar para pensar. Porque Jesus, ele foi criança, como você, foi adolescente. Como será que era, né, na época de Jesus, o drama dele? Porque naquela época não existia caneta. As crianças não usavam caneta. Eles usavam o quê? O papiro, né, que era aqueles rolos feitos de material, ou então o rolo feito de couro. Como que era a caneta? Eles escreviam com o quê? Será que era com carvão? Onde é que eles escreviam? Qual era o material que o professor usava? Sabe, eu lendo essa crônica, me veio isso, sabe, esses questionamentos. Como será que era quando Jesus estudava os seus professores? Porque a gente vê no livro de Lucas, aqui no capítulo 2, e a partir do verso 39, o título é bem assim, ó, o menino Jesus no meio dos doutores. Então, quando Jesus ele estava assim por volta dos 12 anos, já um pré-adolescente, ele foi até o templo para o quê? Para se apresentar aos mestres, aos professores daquela época. Porque quando o menino inteirava 12 anos, ele fazia era como se ele passasse da fase adulta para da fase de criança, adolescente, para a fase adulta. E ali ele tinha que os professores fazer pergunta para eles da palavra, né? Do Talmud, do Pentateuco, e ele tinha que responder. E era o quê? Uma tradição oral, não tinha livros assim para ele poder estudar. Era outro tipo de escola, de sala de aula. Aí eu fiquei pensando, quais será que eram os dramas que Jesus viveu quando ele estava estudando lá na escola com seus professores? Porque a gente sabe que a escola que Jesus estudava não era 4 paredes como a sua aí, com um monte de carteiras enfileiradas, um atrás do outro aprendendo. Não, o professor dele ensinava ele debaixo das árvores, na beira do rio. Era outro tipo de ensino, que era um ensino para a vida. Aí eu parei para pensar, como será que Jesus lidaria se ele estivesse aqui hoje, né? Estudando aí na sala de aula, como você, se fosse hoje que ele tivesse nascido. O que será? Qual seria a matéria que Jesus mais gostaria de aprender? Será que ele gostaria de língua portuguesa? De matemática? Será que ele gostaria de ciências? De aprender mais sobre bichos, sobre geografia? Qual seria a matéria que Jesus mais gostaria? Bom, isso eu estou aqui conjecturando, não sei. Mas eu sei que Jesus gostava de aprender. Ele gostava de estar aprendendo, porque ele foi até o meio dos doutores, dos professores, do papai e a mamãe dele, né, quando eles foram até Jerusalém, que o levou para a festa que ia ter, ó. E aqui tá, no versículo 39, e quando acabaram de cumprir-se tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, se ele crescia em sabedoria, sabedoria é o quê? É conhecimento. Então, ele estava adquirindo conhecimento. Então, crianças, não deixa de aprender, de querer, não só, né, o que a professora está ensinando aí na escola. Hoje, vocês têm o advento da tecnologia, o celular. Em vez de você usar o celular para ficar vendo videozinho que não vai te acrescentar em nada na sua vida, aqueles vídeos bobos lá de aplicativos, né, que tem, use o celular para você aprender aquilo que você gosta, aprender mais sobre ciências, mais sobre, se você gosta de viajar de outros países, procura lá, pesquisa o país que você gosta. Quando eu crescer eu quero conhecer esse lugar. Vai lá pesquisar. Se você gosta de ciência, você gosta de animal. Quando eu crescer eu quero ser um veterinário, ou quero, né, para trabalhar com os bichos, um biólogo. Eu quero ser um agrônomo para trabalhar com a terra. Então procura pesquisar. Entendeu? Encha de conhecimento, não fica só enchendo a sua cabeça de coisas vazias, não. E o principal que você tem que encher, ó, pega a Bíblia para ler. Você gosta às vezes, né? Professor, esse negócio assim de aprender mais sobre coisas, daí deixa para mais tarde, quando eu já estiver lá no ensino médio, daí eu vou procurar fazer lá o meu, procurar saber qual que vai ser a profissão que eu quero, vou fazer lá
na escola, aí eu procuro isso. Eu gosto mesmo de gibi, eu gosto de livro de aventura, eu gosto de livro de ficção científica, não importa, mas leia. Pega para ler, porque quem está lendo está adquirindo conhecimento. E o principal conhecimento tá aqui, ó, porque aqui dentro da Bíblia, se você gosta de história de super-heróis, aqui, ó, você pega o livro de Juízes, tem um monte de história de super-herói. Se você gosta de ficção científica, vai lá para o livro de Apocalipse, que está cheio de ficção científica. Se você gosta de saber mais sobre a natureza, vai lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que fala como que Deus criou o mundo. Gente, tem tanta coisa boa, tanta história linda aqui dentro. E a história principal, que é a história do nosso querido e amado Jesus, da sua vida. O nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. Então procure adquirir conhecimento. Não só de conhecimento secular para a sua vida cotidiana, mas também adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você não está só adquirindo conhecimento para a sua vida cotidiana, mas também para a sua vida espiritual, seu espírito, né? Aquela nossa parte divina, ele gosta quando a gente fica lendo e procurando saber mais sobre Deus. Então, ó, fica aí com este versículo e não se esqueça que assim como você, Jesus também foi criança, foi adolescente e ele estudou, ele procurava saber, ó. Aqui, ó, em Lucas 2,52 fala, e crescia Jesus em sabedoria, ou seja, ó, no intelecto, em estatura, ou seja, crescia em tamanho e em graça. Em graça é o quê? Para com Deus e os homens. Graça, ele crescia na sua vida familiar e social. Era uma pessoa agradável de estar perto. Porque quando os outros coleguinhas vinham falar com Jesus, ele tinha coisa boa para falar. Como é que você vai falar, né, ter coisa boa para compartilhar com seu amigo se você só fica vendo porcaria, né? Às vezes um aluno novo na escola, você fala, olha, cara, você viu isso? Nossa, que da hora, olha isso daqui, vamos pesquisar sobre os dinossauros ou sobre os planetas, vamos? Aí você fala, não, isso daí eu já pesquisei, olha, legal. Não, vamos ver lá a dancinha lá do aplicativo, vamos ver aquilo. Não, procura adquirir coisa que vai te fazer bem, porque a nossa alma, o nosso espírito gosta de coisa boa. Não é só a nossa boca, o nosso paladar gosta de comer comida boa. A nosso intelecto e o nosso espírito gosta também, a nossa alma gosta de coisa boa. E eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês, porque se você tá com dificuldade e não tem às vezes com quem conversar, às vezes você, né, a professora Esther, quando eu estudava, eu era tida assim como alienígena da sala. Por quê? Porque as minhas colegas, elas gostavam de ficar pulando, brincando, e pula pra lá e pula pra cá na hora do intervalo, e corre um atrás do outro, acabava de comer e ia fazer aquela bagunça. Eu não gostava disso. Eu sempre tinha dentro da minha bolsa um livro. E aí, na hora do intervalo, tava todo mundo correndo, pulando pra cá, eu fazia meu lanche, e a escola que eu estudava, assim, tinha um espaço, assim, um gramado, um monte de árvore, e eu pegava meu livro e ia lá, para debaixo da árvore ler, ficava lá lendo. E aí, quando batia o sinal, fechava meu livrinho, marcava ali e voltava para a sala de aula com a professora. Então, eu nunca fui chegada assim muito em correr, pular para lá e para cá. Eu sempre gostei mais de ler. Sempre amei, até hoje. Eu amo a leitura. Mas o meu livro principal é esse aqui, ó. E eu tô muito feliz comigo mesmo, porque apesar da correria, né? A gente que é adulto tem casa, tem trabalho, tem um monte de coisas para resolver, né? E às vezes, se a gente não pisca o olho, a gente não tira ali o nosso momento para fazer o devocional. Então, eu acordo bem cedinho e faço meu devocional. E eu tô orgulhosa de mim, porque eu consegui, no ano passado, 2025, eu falei, esse ano eu vou ler a Bíblia todinha novamente, de Gênesis a Apocalipse. E eu consegui. Então, eu me sinto assim. Eu já li essa, não é a primeira vez que eu leio a Bíblia toda. Já li ela várias vezes, já todinha, de um lado do outro, mas fazia o quê? Mais de 15 anos que eu não pegava ela para ler, de Gênesis a Apocalipse. Sempre assim, pego um texto, pego um livro para ler, às vezes estou num momento ali, começo a ler, o assunto tá interessante, continuo lendo, mas eu li. E pra gente fazer isso, a gente tem que ter o quê? Dedicação, a gente tem que ter vontade de querer de aprender. Porque se você for pegar um livro de ciências, se
Se você for pegar um livro de matemática, você vai ver que tudo que está nesses livros, se você já leu a Bíblia todinha, você vai ver que algumas das ideias do autor daquele livro, ele tirou daqui, ó, de dentro da Bíblia. Dependendo do segmento que você goste do livro. Se é um livro de ficção científica ou um livro de aventura. Mas olha, eu nessa minha volta, né, assim, de ter lido a Bíblia todinha de capa, gente, quando eu peguei assim, sabe, para meditar, para ler de novo no livro de Juízes, eu comecei a ver as aventuras de que eu vou começar dar continuidade para vocês na série de Juízes. Eu acabei a série da vida de Josué e vou começar Juízes. Gente, vocês vão ver. Cada história que a gente vai aprender dos heróis da Bíblia, que tem no livro de Juízes, cada aventura, você vai falar bem assim, tenho certeza que o criador dos super-heróis que tem aí gibi, que passa na televisão, ele com certeza, ele leu bastante a Bíblia e tirou algumas ideias de lá, que você vai ver. Tem o Hulk da Bíblia, tem o Flash, tem o Superman daqui, ó, dentro da Bíblia. Você vai ver os heróis que eu vou estar contando para vocês aqui. Então, não deixa de estar acompanhando as nossos próximos encontros, nossas próximas aventuras. Mas eu trouxe uma música aqui, por quê? Para cantar com vocês, que às vezes, como eu falei, às vezes você não tem um amigo que fala bem assim, ixi, esse daí é alienígena, vive no outro mundo, só fica lendo, o cara só fica lendo, não pega o celular para poder tá coisando, só lendo. Se bem que hoje tem livro para você ler no celular, né? E aí você fica com coisa, daí sabe com quem você vai conversar? Conversa com Jesus. Fala, Jesus, que história da hora, Jesus, olha, gostei, puxa, nossa, olha, gostei desse assunto aqui, Jesus, olha, o senhor tá vendo o que eu tô lendo aqui? Não só quando você estiver lendo a Bíblia, mas qualquer outro livro também. E aí, quando você for ler algum livro ou algum assunto que vai te afastar de Deus, vai te tirar da presença de Deus, né? Que tem muita coisa também, leitura que às vezes a gente vai fazer e não é legal, o Espírito Santo vai falar, isso daí não é para você não. Isso aí tá fora do que tá lá na minha palavra. Então conversa com Jesus. Olha só essa musiquinha aqui, que legal, ó. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas aflições aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Então, se você falar com Jesus, às vezes você tá aí, né? Como eu li aqui a crônica, o drama da caneta, você tá assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir absorver tanta coisa na minha cabeça? É muito livro, é muita atividade para fazer. Não se preocupa, conversa com Jesus que ele vai te ajudar, tá bom? Então, vamos conversar com ele agora? Vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter dado a sua vida por mim ali naquela cruz, para a minha salvação e perdão dos meus pecados. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração, venha ser meu Senhor e Salvador e me ajude a fazer aquilo que é certo. Espírito Santo, me dá o dom da sabedoria, do discernimento, do entendimento e conhecimento da tua palavra, mas não só da tua palavra, mas também de tudo aquilo que a professora está ensinando na escola. Abra minha mente para que eu possa aprender, para que eu possa absorver o conhecimento que eu vou precisar lá no futuro. Jesus, muito obrigado pela tua companhia do meu lado, aqui na escola, lá em casa, na minha rua, no meu caminhar, por onde eu for, que o Senhor esteja comigo, me ajudando a decidir aquilo que é certo, a fazer aquilo que é certo, a ser um aluno atencioso, a ser um filho obediente para o meu papai e para minha mamãe. Me ajuda, Espírito Santo, a fazer tudo aquilo que agrada ao Papai do Céu. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, essa história que eu contei para vocês hoje, né? Para que vocês tenham assim né, essa volta às aulas de vocês não passe em branco, tá bom? No nosso próximo encontro, eu vou estar trazendo para vocês a continuidade da série de Juízes, que eu contei para vocês na semana passada,
3 histórias de Sansão, que a vida de Sansão está dentro do livro de Juízes. Então agora eu vou dar continuidade à série de Juízes com vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique, curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para o seu colega lá, para ele poder dar risada junto com você também sobre o drama da caneta azul, tá bom? E um beijo para vocês, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!